Bem-vindo, alunos, à nossa 17ª aula do curso de Bioquímica. Na aula de hoje, iremos abordar o processo de beta-oxidação de ácidos graxos. Um processo belíssimo de produção de ATP, bastante comentado em bioquímica. Então pega teu caderno, pega tua caneta, pega teu papelzinho, porque você vai anotar coisas importantes acerca deste processo combinado e, claro, também vou estar dando toda uma contextualizada do que eu já expliquei em aulas anteriores. Então, sem medo, vem comigo. Ok, gente, então vamos lá. Você viu uma aula acerca de respiração celular, que na verdade foram 3 aulas. Em uma eu falei de glicólise, na outra eu falei sobre o ciclo de Krebs, na outra eu falei sobre a cadeia respiratória. Eu falei em uma aula específica sobre a gliconeogênese. Em outra aula eu falei sobre a glicogenólise. E em outra aula eu falei sobre a glicogênese. E você está conhecendo vias metabólicas que a glicose pode seguir. Pode ser produzida pelo seu corpo através da gliconeogênese, por exemplo, ou pode ser utilizada em processo energético como a respiração celular, como na respiração celular. A beta-oxidação dos ácidos graxos nada mais é do que um processo de quebra da molécula de ácido graxo para a produção de ATP. Então, as vias que vão se seguir, você vai ver daqui a pouco, são as mesmas do processo de respiração celular. Só que enquanto na respiração celular você iniciou o processo com uma molécula de glicose, aqui você vai iniciar o processo, por exemplo, com um composto formado a partir do ácido graxo. Mas, Patrick, o que é ácido graxo? Então, você tem que inicialmente entender o que é o ácido graxo. O ácido graxo está na composição de lipídios, do tipo glicerídeos, por exemplo. Eu coloquei aqui nesta imagem o triglicerídeo, que é formado por ácido graxo e glicerol. O seu tecido adiposo, por exemplo, ele acaba armazenando triglicerídeos. Quando você precisa produzir grandes quantidades de ATPs, por exemplo, e está faltando glicose, então o seu corpo utiliza de estratégias como a beta-oxidação, por exemplo, e também como a gliconeogênese para poder fazer molécula de glicose. No caso da beta-oxidação, para poder queimar a gordura, né? No caso, quando a gente usa a expressão queimar, quer dizer que vai utilizar aquela gordura para poder o seu corpo produzir a ATP a partir dela, tá? É um processo belíssimo, porém, por conta das aulas serem continuadas, vários nomes que você vai encontrar nessa aula, você já viu em aulas anteriores, combinado? Então, beta-oxidação é um mecanismo que a célula utiliza gordura para produzir ATP. A gordura está na forma de triglicerídeo. Então, o nome da célula que armazena o triglicerídeo são os adipócitos, que formam o tecido adiposo. Então você tem aí uma grande camada de tecido adiposo. Então, dependendo da necessidade metabólica, ocorre a utilização do ácido graxo para produzir ATP. Só que para poder acontecer isso, tem que primeiro pegar o ácido graxo. Então, bora entender aqui o que acontece inicialmente. Nos adipócitos ocorre um processo chamado de lipólise. A lipólise é a separação de glicerol e ácidos graxos. Os ácidos graxos irão seguir uma via metabólica e o glicerol irá seguir outra via metabólica. A via que o glicerol vai seguir, você já viu em gliconeogênese, quando eu falei para você que o glicerol ele pode ser utilizado
para formar moléculas de ATP. Então eu coloquei aqui, ó, o destino do glicerol, antes de falar do destino do ácido graxo. Então o glicerol, ele acaba recebendo uma molécula de fosfato, tá? Do ATP, gastando energia, vai formar o glicerol 3-fosfato, olha que interessante, forma o glicerol 3-fosfato. Em seguida acontece uma redução de uma molécula de NAD a NADH, formando o dihidroxicetona fosfato. Esse dihidroxicetona fosfato, que é também um dos derivados do processo de respiração celular, ele pode seguir uma via de utilização para a produção de ATP, ou ele pode seguir uma via de formação de uma molécula de glicose, por exemplo. Então, o glicerol também é usado para produzir ATP, passando aqui por dentro dessa cadeia em específico, tá? Então, o glicerol tanto vai ser utilizado na respiração celular, como vai ser utilizado na gliconeogênese. Como na aula de gliconeogênese eu já abordei literalmente o que acontece com o glicerol, aqui a gente vai cuidar de falar acerca do ácido graxo. Afinal, o conteúdo da aula em específico é beta-oxidação desse ácido graxo, tá? Então o ideal é que você de repente dê um pause aí e você anote pelo menos esse destino do glicerol, para você poder ter em mente. Peraí, aconteceu a lipólise, que foi a separação do glicerol e do ácido graxo, ok, mas a aula é sobre ácido graxo, mas para onde é que vai o glicerol? E eu coloquei aqui, né? O glicerol é importante para a produção do glicerol 3-fosfato a partir dessa fosforilação que acontece. Eu não coloquei aqui o nome das enzimas, porque eu já expliquei isso na aula de gliconeogênese, mas a culminância é ele participar do processo de gliconeogênese ou de respiração celular. Com relação ao destino do ácido graxo, que é uma molécula gigantesca, possui muitos hidrogênios, e vocês lembram, eu falei que o hidrogênio é fundamental para que aconteça a produção de ATP. Falei sim na aula de glicólise, quando eu falei, olha, o carbono, o oxigênio se unem formando o dióxido de carbono e o hidrogênio ele é importante para poder ser utilizado lá na cadeia respiratória. Perceba a quantidade de hidrogênios que tem no ácido graxo. Aqui no caso é o ácido palmítico. Então o que é que vai acontecer aqui? Vai ser a extração desses hidrogênios que vão ser transportados pelo NAD ou pelo FAD, tá? Então literalmente é isso que vai acontecer, a extração desses hidrogênios para poder eles serem utilizados para a formação da molécula de ATP. Então, ácido graxo se liga à coenzima A, formando acil-CoA. Olha que interessante. Para poder entrar dentro da mitocôndria, o ácido graxo não entra. Ele precisa inicialmente passar por uma reação intermediária, aonde ele se liga à coenzima A, não a acetil-coenzima A, mas a coenzima A, que vocês conhecem também do processo de glicólise, e quando ela se liga ao ácido graxo, forma um composto chamado de acil-CoA, não acetil-CoA, e sim acil-CoA. Então, olha só, a molécula de acil-CoA é formada da união do ácido graxo com a coenzima A. Entretanto, essa ligação foi importante para que a carnitina se ligasse ao acil-CoA, para poder possibilitar a formação de uma nova molécula. Molécula essa que vai entrar dentro da mitocôndria. Então, o que é que acontece? O acil-CoA é formado, entretanto, imediatamente a carnitina se liga ao acil-CoA, formando a acilcarnitina. E a acilcarnitina ela entra dentro da mitocôndria. Entrando dentro da mitocôndria, a acilcarnitina perde a carnitina e outra coenzima A se liga à molécula, formando novamente acil-CoA. Patrick, então o acil-CoA não entrou. Não, ele pegou carona aqui na molécula de carnitina. Chegou aqui fora, dispersou a carnitina e novamente o CoA se liga à molécula formando acil-CoA. Então o que é que vai acontecer dentro da mitocôndria? Uma oxidação desta molécula.
Entretanto, essa molécula ela é oxidada em ciclos, tá? Em ciclos. Tchum, tchum. E cada ciclo ocorre 4 reações. E em cada reação acontece a produção de coisas específicas. Por exemplo, na primeira reação acontece formação de FADH2. Na segunda reação ocorre a entrada de água. Na terceira reação ocorre a formação de um NADH2. E na quarta reação, formação de um acetil-CoA a partir de 2 carbonos. Então, 2 carbonos da molécula do ácido palmítico, que no caso é um ácido graxo, formam um acetil coenzima A. Não confundam aqui acil-CoA com acetil coenzima A. Então, a partir do acil-CoA, não dele completo, mas de 2 carbonos do acil-CoA, forma-se um acetil-CoA. Patrick. Então, como tem 16, tá? Como tem 16 carbonos, tomando como pressuposto de que esse ácido palmítico tem 16 carbonos e 2 formam um acetil-CoA, então a gente diz que formou 8 acetil-CoA. Os 16 carbonos presentes na molécula do ácido graxo, no caso do ácido palmítico, formou 8 acetil-CoA. Isso porque deu 7 voltas, tá? Nessas 7 voltas foram formando aí esses compostos. Como foram 7 voltas e cada volta formou um FAD e um NAD, se foram 7 voltas, então 7 NADH2 foram formados e 7 FADH2 foram formados. Ok? Então o que vai acontecer aqui? Olha só, você já conhece o metabolismo do acetil-CoA quando ele entra dentro da mitocôndria. Que eu já falei para você isso na aula de respiração celular. Para cada acetil são formados 3 NADs. Para cada acetil são formados 3 NADs. Lembra lá de ciclo de Krebs que eu falei justamente isso, tá? Falei que o acetil com a enzima A entra dentro da mitocôndria e vai participar do ciclo do ácido cítrico e tem como culminância, a partir de um acetil, a formação de 3 NADH e de 1 FADH, tá? 3 NADH, 1 FADH e produz 1 ATP. Então, cada acetil foi importante para a produção de 1 ATP. Beleza. Então, se aqui eu tenho um NAD e 3 NADs formados e um FAD, então, como são 8 acetis, né? Como são 8 moléculas de acetil e cada uma forma 3, então a gente tem uma quantidade de 24 NADs formados, né? Beleza? 3 vezes 8, 24. Como formou um FAD e são 8 acetils, então formou 8 FADs. Como cada ciclo formou um ATP e foram 8 acetil, então foram 8 ATPs formados. Isso aqui tudo vai para a cadeia respiratória. Mas quantos NADs foram formados como um todo? 24 mais 7 dá um total de 31 NAD. 8 FAD mais 1 FAD dá um total de 9 FADs. Ou melhor, 8 FADs, que foi o ciclo completo, mais 7 dá um total de 15 FADH. Então eu tenho 31 NAD e 15 FADs formados. Levando em consideração que um NAD forma 2,5 ATPs e um FAD forma 1,5 ATPs, se eu tenho 31 NADs que foram formados e cada um possibilita a formação de 2,5 ATPs, então eu tenho um total de 77,5 ATPs formados.
a partir dos 31 NADs. Se eu tenho 15 FADs que foram formados e cada FAD proporciona a produção de 1,5 ATPs, eu tenho 22,5 ATPs formados. Se eu somar isso daqui, 77,5 mais 22,5, dá um total de 100 ATPs formados. Se eu pegar os 8 ATPs que foram feitos a partir dos 8 acetis, então vai dar 8. 100 mais 8, 108 ATPs. Então, para cada ácido graxo de 16 carbonos, são produzidos, em média, uma quantidade de 108 ATPs. E lá na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, com relação à molécula de glicose, ao todo ali dá um total de 36 a 38 ATPs formados. Então perceba que a beta-oxidação dos ácidos graxos proporciona uma produção superior à quantidade de ATPs com relação à oxidação da glicose. Por isso que é tão belo conhecer esse processo e entender o porquê que o ácido graxo produz mais ATPs do que a glicólise, do que a glicose. Não é glicólise, é glicose, tá? Então, gente, o ideal é que você dê um pause, tá, aqui e anote essas informações para você não esquecer, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desta aula, tá? Uma aula de beta-oxidação de ácidos graxos. A gente viu aí todas as vias metabólicas e nas próximas aulas iremos abordar o ciclo da alanina e o ciclo de Cori, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu me chamo Patrick Gomes e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!